Olá, sejam todos bem-vindos a mais um web treinamento do Instituto Jaiduc. Eu me chamo Ivan Leonardo e vou moderar, então, hoje a palestra aqui sobre vantes e drones, metodologia de aquisição, aerofotogrametria e dados obtidos, tá certo? Então, Fabiano, eu vou compartilhar a sua tela, tá certo? E eu peço que você se apresente e diga aí o que você preparou para nós nessa palestra. Tá legal. Pronto, já compartilhei a tela aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Ivan. Nós hoje preparamos para a sequência dos próximos 3 web treinamentos, começando hoje com o web treinamento específico para mapeamento, tá? Que seria a primeira etapa de como que eu adquiro as informações, ou seja, como que eu programo o meu Vant, o meu drone para fazer o mapeamento e como que eu começo a fazer a extração dos dados brutos, tá? No próximo treinamento, que será no dia na outra semana, nós iremos começar a trabalhar com a extração dos dados a partir do resultado desse mapeamento, e no último dia daqui 2 semanas, é onde nós vamos trabalhar com os processos de sensoramento remoto utilizando as imagens de drone. Mas para esse web treinamento de hoje, eu vou repassar rapidamente o conteúdo que foi exposto no web treinamento de segunda-feira, e então vou aprofundar nos procedimentos que fazem parte da metodologia de levantamento dos dados a partir dos voos com drone. Tá? Só passar rapidamente aqui um pouco sobre mim. Eu sou consultor de geotecnologias e atualmente também estou trabalhando bastante com essa questão de mapeamento e levantamento topográfico com drone. Minha formação, eu sou geógrafo e mestre em Geociências e Meio Ambiente pela Unesp de Rio Claro. Fiz algumas na minha dissertação e artigos acadêmicos, sempre envolvi o tema de geotecnologias, mais especificamente geoprocessamento e sistemas de informações geográficas, no qual foram utilizados para obter mapeamentos, análise com sensoramento remoto, geoestatística e análise espacial. Esse sempre foi meu foco de pesquisa, e hoje eu também atuo aí como profissional e empreendedor nessa linha de pesquisa. E, consequentemente, como é a bola da vez aí, o foco agora está muito mais voltado nos drones e vantes. Bom, sobre a minha atuação em empresas, antes de eu ser sócio consultor da Solo Verde, eu atuei em empresas grandes de geotecnologias, como a Imagem, a GEMP. Depois eu passei para outras empresas, são tomadoras de serviços de geoprocessamento, como a Cognatis, o Itaú Unibanco, a Sky, a Conestoga Hoovers, que fez uma série de projetos aí de meio ambiente. Então, eu tenho uma experiência aí de mais de 15 anos já com geotecnologias. Também atuo como docente. Hoje eu sou coordenador do curso de vantes e drones pela Equali, um curso que está sendo lançado. Também no curso de geomarketing, sou coordenador do curso de geomarketing pela essa mesma instituição, pela Equali. E sou professor de disciplinas isoladas na ESIC, Business Market School, Unitoledo e Unirp. Bom, vamos falar um pouquinho então do conteúdo. Eu vou repetir algumas coisas para recapitular do que foi passado na segunda-feira, para quem não teve tempo de pegar. E quando entrar no tópico 4, que é a metodologia de levantamento, nós vamos detalhar esse procedimento que eu passei rapidamente na segunda-feira. Então, só para lembrar um pouquinho o que é Vant, eu passar bem mais rapidamente agora, as aplicações, especificar aqui que aplicações que teremos hoje em geotecnologias. Tá? Então, só para lembrar, o Vant é um veículo aéreo não tripulado, que também é conhecido como drone. Tá? Então, existem essas duas nomenclaturas que são utilizadas aí no mercado. É que o drone é o nome popular mais conhecido. Qualquer leigo você chega na rua, você sabe que é um drone, eu sei. A maioria das pessoas sabe que é um veículo. Eles vão sempre assimilar esse veículo a um quadricóptero, que é um tipo desses veículos, que tira foto, etc., ou faz voos, ou serve até para hobby, como ferromodelismo. O termo Vant já é um pouco, pelo que eu vejo, já é um pouco mais utilizado
quando a questão é um mapeamento ou algo com um caráter um pouco mais profissional e não tão recreativo, como a palavra drone. Eu não sei se essa conotação vai ser utilizada daqui para frente, mas assim, a impressão que eu tenho no dia a dia. Sabe? As pessoas utilizam o termo VANT quando está se tratando de um trabalho, por exemplo, como a gente vai explicitar hoje, e drone quando está se tratando de um veículo mais para bater foto, para recreação. Mas ambos os termos estão corretos. Inclusive, até no próprio site do fabricante do equipamento que vamos mostrar hoje, ele utiliza os dois termos, tanto drone quanto VANT. Tá? Então, nós vamos abordar aqui uma excelente aplicação de como essa tecnologia pode nos ajudar a realizar mapeamentos e aerofotogrametria. Então, no caso aqui, o veículo em si, ele é para uso profissional, ele tem uma aplicação específica, tá? Que é realizar o mapeamento. E existem outros tipos de equipamentos dessa mesma categoria. Que eu tenho, então, para uso militar, recreativo, vigilância, fotos panorâmicas, filmagens, entregas. Agora, recentemente, eu vi um deles que é para pulverização em agricultura de precisão. Ou seja, o drone ele carrega um tanque, se não me engano, tem capacidade de 10 litros. Então, é carregado não só o defensivo dentro desse tanque, ou pesticida, e também é carregado o mapa da onde e a quantidade de pesticida que ele deve descarregar. Então, a ideia é que isso venha substituir no futuro aí a aviação para pulverização. E ao invés de pulverizar em toda a lavoura, vai pulverizar somente em alguns pontos. Mas, enfim, cada vez mais eu estou vendo aplicações de diversas formas para os drones que não se limitam apenas a que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Porém, a de hoje está bem fomentada, nós conseguimos excelentes resultados aqui nos trabalhos que já fizemos, e com a qualidade de um serviço de mapeamento que antes era possível somente fazer a partir de levantamento topográfico em loco, ou seja, ir lá com equipamento topográfico, ou então utilizar o processo de aerofotogrametria convencional, com aeronaves tripuladas. Eu vou explicar um pouquinho mais aí adiante. E só para fechar aqui, existem basicamente dois tipos de aeronave que são consideradas vantes drones. Eu tenho os com rotores, que são os quadricópteros, octacópteros, assim por diante. O mais comum é o quadricóptero, que é o que está na foto do meio. Na foto do meio, se não me falha a memória, é um Phantom. E tem os de asa fixa, que nem o ali o que a gente vai apresentar hoje, que é o EB, da fabricante SenseFly. Dependendo da aplicação, cada um deles tem essa característica. Por exemplo, tanto o EB, ele se comporta como um avião e simula, ao máximo possível, um processo de aerofotogrametria, que antes era feito somente para aeronaves convencionais. Já o quadricóptero, o octacóptero ou o asa rotativa, que é parecido com o Phantom, que está aí no meio, ele também faz mapeamento. Porém, as aplicações que eu tenho visto com ele são mais voltadas à inspeção, a um mapeamento tridimensional. Por exemplo, se eu tenho um edifício, se eu quero fazer uma maquete 3D desse edifício, ou de uma torre de transmissão, ou mesmo cobrir um perímetro menor, esse veículo é um pouco mais eficiente, ele circula essa região para fazer isso. Tá? Mas vai depender muito da aplicação. No caso, estou falando nesse treinamento, é mais voltado ao mapeamento de áreas relativamente grandes, no qual eu consigo ser mais efetivo utilizando essa tecnologia do que se eu fosse mapear em loco, ou seja, utilizando o método convencional. Que é o que eu vou dizer aqui, os vantes nas geotecnologias. Então, especificamente o produto que eu vou mostrar hoje é como que eu gero cada um desses itens aí. Então, o objetivo é fazer o mapeamento. O resultado final é uma restituição, ou seja, eu vou querer obter curvas de nível para representar a altimetria. Eu vou querer vetorizar, por exemplo, no caso que está na imagem de baixo, é uma área urbana, eu vou querer vetorizar quadras, lotes, áreas construídas, áreas de vegetação, mapear árvores, meio-fio, postes. Seria um trabalho que antes era realizado pelo levantamento planaltimétrico cadastral, feito por agrimensores ou feito em campo.
Para eu chegar nesse produto, o Vant ele gera, primeiramente, uma série de fotos do local, vai construindo vai construindo com isso um mosaico, que posteriormente eu vou mostrar para vocês como é feito a restituição disso através de um ortomosaico. É obtido também um modelo digital de terreno, que é criado a partir da nuvem de pontos geradas pela câmera do Vant, que representa o solo com a maior fidelidade e possibilita estudos altimétricos. E a partir desse modelo que eu extraio as curvas de nível, que, consequentemente, gera o mapa final ali, com a restituição. Como fazer essa extração dessas informações? Eu vou abordar isso no próximo treinamento. No treinamento de hoje, nós vamos falar da metodologia de aquisição desses dados, como que eu faço as aquisições. Então, como que eu programo meu voo, como eu defino a minha área, como eu carrego os dados brutos, faço todo o trabalho de processamento dessas informações para chegar em dois produtos, que é o ortomosaico e o modelo digital de elevação. Tá? Só relembrando aqui um pouco das aplicações, é o mapeamento cadastral, que nada mais é que o levantamento planimétrico, aplicações para rodovias e ferrovias, para loteamentos, estudos de regularização ambiental, monitoramento de erosões e vossorocas, monitoramento de aterros, mapeamento de áreas inacessíveis. Isso é muito importante. O que pode ser uma área inacessível? Por exemplo, eu vejo uma grande vantagem do uso dessa tecnologia quando eu estou falando de acessar um local, que seja ele perigoso, seja ele que eu tenha restrição realmente de acesso. Por exemplo, uma cava de mineradora. Todo mundo quem já teve oportunidade de ver de perto ou pela televisão uma cava de mineração, para você entrar num local desse, você precisa estar com todo o equipamento de segurança, o EPI, o equipamento de proteção individual. Na maioria dos casos, você vai ser obrigado a fazer um treinamento de segurança do trabalho. Dependendo da empresa, terão outras exigências para você poder entrar na área de operação da mina e da cava. Então, imagina você ter que fazer todo esse procedimento com uma equipe de topografia para poder entrar ali. Então, você já perdeu um bom tempo, um custo com o seu pessoal sendo treinado, sendo capacitado para poder entrar dentro da área de operação e poder levar o equipamento de topografia. Fora isso, existe o risco real de acontecer um acidente, de desbarrancamento, de queda de material, podendo machucar ou até matar os operadores que vão descer ali. E por fim, você tem que interromper a operação da mina para poder fazer o trabalho. Ou seja, tem que interromper o trabalho do seu cliente para poder fazer o levantamento. Quando eu vou trabalhar com um drone Vant, eu não preciso de nada disso. Eu posso decolar o equipamento de fora da área da mina. Ele vai fazer o voo, ou seja, ele vai estar por cima. Não vou precisar, então, capacitar ninguém em termos de... Não preciso treinar ninguém em termos de segurança do trabalho. Eu não preciso enviar ninguém para o interior da mina. E não preciso parar a operação, porque o Vant faz um trabalho de 1 ou 2 horas, dependendo do tamanho da mina, dependendo da área que ela cobre, e ele retorna, e eu consigo obter o modelo digital dessa mina, modelo digital 3D, e as curvas de nível, que eu levaria dias, ou até prazos superiores a 1 mês para fazer, eu faço em poucas horas. Então, essa grande vantagem de acessar áreas inacessíveis é um diferencial muito bacana dessa tecnologia. E como ele gera também modelo digital de elevação, é importante salientar que eu consigo fazer cálculos de volumetria do antes e depois. Por exemplo, hoje de manhã eu fui fazer um orçamento para um loteamento grande, um loteamento industrial, no qual já está implementado o sistema viário, e precisa implementar os lotes e definir a metodologia da terraplanagem. Com o uso do Vant, eu consigo fazer o levantamento planimétrico, e quando eu começar a fazer a terraplanagem, eu posso fazer os consecutivos voos e verificar o material retirado, ou seja, eu consigo fazer um monitoramento da minha terraplanagem e ser efetivo na definição ali dos platôs que vão ficar. Eu consigo fazer isso muito mais rápido do que manter uma equipe de topografia ali cobrindo a área toda. Então, o pessoal trabalha por um período, eu levanto o Vant e mapeio. Verifico, comparo com a situação anterior e vejo quanto material foi tirado até chegar no nível desejado. A mesma coisa vale para a mineração. Eu verifico quanto material foi extraído da mina. Ou no caso de aterro sanitário,
quanto material foi depositado e começo a fazer um controle histórico e o cálculo correto e exato do volume retirado ou inserido naquela área ali. Muita aplicação interessante para a agricultura, isso eu vou abordar bastante no último dia de treinamento, quando a gente for falar de sensoramento remoto com as imagens obtidas, aí, as fotos obtidas pelo VANT, pelo drone, como eu faço as interpretações usando as imagens infravermelhas, os outros tipos de câmera, para se obter alguns resultados, como cálculo de biomassa, controle de pragas, falhas de plantio e assim por diante. E também acompanhamento de obras, né? Eu posso utilizar para acompanhar a evolução de uma obra de engenharia civil, por exemplo.